O Estatuto da Igualdade Racial completou 5 anos nesta semana, com o desafio de equiparar direitos e superar o racismo. Em 65 artigos, o Estatuto abrange áreas como cultura, esporte, saúde, moradia, religião e comunicação. Quem conversa conosco sobre o assunto é a socióloga da Universidade Mackenzie, Rosana Schwartz. Tudo bem? Boa tarde para você. Obrigada mais uma vez pela presença aqui. Eu que agradeço. Jornal. Quais foram os avanços trazidos pelo Estatuto nesses últimos 5 anos? Problematizar a questão, trazer a igualdade de gênero, raça e etnia, não é, para dentro das universidades, para a sociedade civil, para as redes sociais. De um modo geral, né, nós não temos um avanço tanto no campo jurídico, né, mas nós temos esse avanço nas discussões. Se você fala sobre o problema, você desconstrói algo que foi elaborado pela nossa história, pelo nosso processo civilizatório, de uma maneira tão perversa e tão longa. Se nós imaginarmos que a abolição que nós tivemos, né, em 1888, que é a escravidão mais longa de todos os outros países, né, e quando ela foi feita, você não podia, o indivíduo, né, negro ou descendente de negros, possuir nem terras, porque existia uma lei de terras, e ele vai ser substituído pela mão de obra imigrante estrangeira, não é? Então ele foi colocado à margem da sociedade, e faz muito pouco tempo que ele está nessa condição, não é? Hoje, de poder estar participando da sociedade de classes, participando junto com os outros, né, do poder de decisão e entrando nas universidades. Você falou dessa questão jurídica, inclusive alguns especialistas criticam que as normas não são obrigatórias, né? E alguém fiscaliza isso? O Estado. Como é que funciona? O Estado, né? Nós temos a função dos municípios, né? O governo federal e o Estado, de estar fiscalizando. Além disso, o próprio movimento negro, né? Os movimentos sociais e a Organização das Nações Unidas. Porque nós temos na Organização das Nações Unidas uma comissão de relatoria, que ela recebe dos países signatários, no caso o Brasil, né, todos os relatos dos avanços que nós estamos conquistando com relação à igualdade, né, de raça. Então, a fiscalização não é só no âmbito, né, das leis ou no âmbito, né, das instituições do Brasil, mas sim também internacionalmente. Porque as leis fazem parte também do Estatuto, né? Sim, porque você tem decretos, leis, ações afirmativas, cotas, não é? Então, é um leque muito grande, né, que vai sendo implementado paulatinamente, né, na nossa sociedade, porque como nós temos esse olhar extremamente excludente, não é? E uma elite branca que não aceitou durante muitos anos agora, forçosamente e por causa de consciência, né, ela está percebendo que todos os seres humanos são iguais, não existe diferenças, né? Principalmente quando você classifica por questão de cor e de raça, não é? Então, a sociedade como um todo está vigiando e, vamos colocar a palavra policiando, né? Para que a gente atinja uma sociedade mais justa e melhor. Quais são os pontos que você destaca do Estatuto e o que já foi colocado em prática? As cotas, eu não sou favorável que elas sejam permanentes, mas elas são necessárias. Por quê? Porque ela abre porta. Se eu tenho uma porta trancada, vamos usar essa analogia, durante anos com ferrolho, e eu fico lá só batendo para ela abrir, ninguém vai abrir. A cota e as ações afirmativas, elas são, na realidade, né, o pé de cabra que está quebrando, né, aquelas correntes, né, que fechavam essa porta. Então, durante um tempo, promover, né, a inclusão social de pessoas, né, negras e descendentes de negros, não é? Nas universidades, isso é importantíssimo, porque determinados cursos, você entra numa sala de aula, você não tem nenhum aluno negro, né? Nas instâncias de poder, então, muito menos. Quantos vereadores nós temos negros, né? Quantos parlamentares, de modo geral, você tem? Quantas pessoas empresárias, né, bem-sucedidas você tem? Ainda é um desequilíbrio muito grande. Então, nós precisamos, através dessas medidas, corrigir essas assimetrias, dar as oportunidades iguais para que essas pessoas ingressem. Você pode até me perguntar agora, não, mas não deveria ser social? Sim, o social, se você for analisar, a maioria das pessoas negras e descendentes de negros, que são as pessoas que têm menos poder aquisitivo, por causa do processo de exclusão que nós implementamos no nosso país durante muitos anos. Então, falar, olha,
deve ser social e não racial, é um pouco tapar o sol com a peneira, né? Você considera o Estatuto, então, um avanço? O que falta, então, para o Brasil começar a tratar as pessoas de forma igual, então? Primeiro, entender a construção histórica disso. Se eu não entendo história, eu não entendo nada, não é? Então, eu preciso conhecer todo esse processo, eu preciso entender que no século XIX nós tivemos discursos médicos, né? Discursos na área da biologia que foram colocados nas ciências sociais que estavam surgindo nessa época, falando que existiam sociedades superiores e que o homem branco era superior aos negros e homem e mulher é superior à mulher. Então, entender isso para a gente poder desconstruir. Então, eu preciso atingir, primeiro, dentro de casa, né, nas famílias, né, que as famílias fiquem atentas, né, com qualquer discurso preconceituoso ou prática preconceituosa que ela esteja projetando, porque às vezes a gente não percebe uma piadinha, uma brincadeira, e isso está fazendo com que você reforce o preconceito. Então, começar a não deixar com que isso aconteça mais, depois nas escolas, principalmente, o professor de história mostrar, por exemplo, que a sociedade egípcia era de negros. A sociedade egípcia parece de brancos. Quando você estudou, você imaginou que eram brancos, mas não eram. Eles eram negros. Quer dizer, a maior sociedade que nós tivemos na história eram de negros. E ela foi apagada. Então, evidenciar isso, né? Tirar também as pessoas de posições de subalternas ou de trabalhos só manuais e colocá-las, né, na mídia, em novelas e em propagandas em posição de destaque. Então, são várias ações, né? Estudar e analisar as questões de saúde, porque existem diferenças. Por exemplo, a mulher negra, ela tem muito mais propensão a doenças de colo de útero do que a mulher branca. Então, questões nesse sentido, para a gente promover, de fato, uma sociedade igualitária. Rosana, muito obrigada pelos esclarecimentos hoje aqui. Uma boa tarde para você.